Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E também pela RBC FM 90,1 para toda Grande Goiânia. E para você que nos ouve também pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje, 4 de novembro de 2016. Olha só, no programa de hoje vamos conversar sobre um documento criado lá no início do regime militar aqui no Brasil e que foi concebido para disciplinar o uso e a ocupação e as relações fundiárias no Brasil. Tema delicado, o tema da terra, né? O tema muito delicado e de históricos conflitos no país. A terra ainda será espaço de disputas técnicas e ideológicas ainda por um bom tempo. Um fato que deve ser considerado acima de todos. É dela que se faz o alimento e, portanto, o Estado tem a obrigação de garantir o direito ao acesso à terra para quem nela vive e trabalha. Pelo menos é assim que está nos documentos. E no programa de hoje, vamos avançar e aprofundar um pouco mais sobre este tema. Oito horas e 5 minutos aqui na sua Rádio Brasil Central, programa Conexão Ambiental, também em cadeia com a 90,1 RBC FM. E olha só, você que quer participar do nosso bate-papo de hoje, estaremos falando sobre o Estatuto da Terra. Você pode participar pelos nossos telefones 62 3282 8780, também pelo nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com, pelo nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. Muito bem, olha só, para o nosso bate-papo aqui de hoje, convidamos o Dr. Cláudio Lopes Maia, mestre e doutor em História e pós-doutor em Direito, professor da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão do curso de História e da Regional Goiânia, no mestrado de Direito Agrário da Faculdade de Direito. Ele é subcoordenador do mestrado em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Bom dia, professor Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental mais uma vez, né? Já nos encontramos em outros momentos, em outras emissoras aqui de Goiânia. Muito bem, professor Cláudio, olha só, professor, por que a terra, né, vamos começar por aí, por que a terra é motivo de tantos conflitos? E aí vou sair do contexto do Brasil também, mas é conflito em todo o mundo, né, no percurso da nossa história. Bom, a questão da terra como um objeto de conflito, a gente pode... Acho que é pela contradição que existe entre a terra enquanto um bem natural, né, que precisa ser preservado e faz parte da base, vamos dizer assim, da sobrevivência, e a terra como mercadoria, que é aquele bem que pode ser transacionado e pode ser livremente, pode ser disposto, usado. Essa conexão entre a terra como um bem natural, que deve ser preservada, que tem seu limite, e a terra como um bem mercantil, eu acho que é a fonte, vamos dizer assim, a contradição entre essas duas questões é a fonte de todos os conflitos, eu acho, que envolve a questão agrária e a questão da terra. E também, assim, a terra é como, dentro desse conceito de além do alimento, né, da produção de alimento, que é importantíssimo, né, ela também sempre foi, como se diz, quanto mais terras uma pessoa tinha,
mais poder. Ela está ligada à questão do poder de ascensão social. E isso bem antes, enfim, desde que a humanidade surgiu e o homem começou parou de se movimentar, né? Parou de ser coletor, começou a constituir mais os aglomerados de pessoas, familiares, começou a formar família. A terra está presente nesse contexto de poder também. O que a gente tem que ter em mente é que a terra é um bem limitado, né? Cada estado, cada país, e a terra no seu todo é um bem limitado. E quando alguém, né, vamos dizer assim, estabelece um monopólio sobre uma porção de terra, isso acaba criando, vamos dizer assim, uma relação de poder, por um lado, né, e, por outro lado, uma relação de conflito com aqueles que desejam ter a terra, mas que estão limitados, vamos dizer, por essa condição da terra de ser uma mercadoria, né, mas diferente de outras mercadorias, uma mercadoria que tem um limite, né, que tem uma disposição, vamos dizer assim, dada no mundo e dada no Brasil, vamos dizer. Você sabe quantos alqueires o Brasil tem, né? E parte dessa terra não pode ser usada, por questão de preservação, e parte talvez não tenha a possibilidade de desenvolver uma agricultura. Isso, vamos dizer assim, isso limita, né? A terra como um bem limitado, e a partir do momento que alguém estabelece um monopólio, acaba sendo uma fonte de poder. E de conflito. E de conflito também. Professor, após a chegada aí dos portugueses no Brasil, quando se estabelece as capitanias hereditárias, a gente pode dizer que do ponto de vista histórico, né, a coisa começou errado, eu não sei se o termo seria esse, mas começou errado por aí, estabelecendo essas capitanias e a partir disso, né, a gente pode dizer que as capitanias eram grandes latifundiários. E aí começou por aí? Em termos sim, né? Mas tem que levar em conta que as capitanias hereditárias não deram certo, né? Não deram certo. Na verdade, só 2 capitanias hereditárias tiveram algum progresso, né? Que foi a capitania de São Paulo e a de Salvador. O resto não foi ocupado porque as condições para a ocupação naquele momento eram difíceis, né? Alguns tratam disso, né? Que o latifúndio começa nas capitanias hereditárias. É um pouco polêmico, né? Porque se não deram certo, como é que se estabeleceu a partir daí o conflito? O conflito, né? Uhum. Acho que a gente tem que colocar esse tempo mais para frente um pouquinho na história. Mais para frente um pouco na história, quando que começam essas relações de disputa pela terra no Brasil de forma mais contundente? Olha, primeira coisa assim, depois das capitanias hereditárias, o sistema que foi colocado por Portugal foi o sistema de sesmaria, mas era um sistema de concessão, né? E que estava baseado no uso, quer dizer, a pessoa para ter terra tinha que estabelecer algum uso, tinha que provar a morada habitual, cultura efetiva, para que tenha terra, né? Então, vamos dizer assim, você tinha o monopólio à terra, mas tinha a necessidade do uso. Para muitos, a base da formação de um conflito agrário talvez tenha sido a Lei de Terra de 1850, que estabeleceu, primeiro, que a partir daquele momento o acesso à terra só se daria pela compra, então não teria mais concessão, e a base da propriedade seria o título, não mais o uso, que era a base das sesmarias. Então, a partir daí, você tem o que muitos dizem, o início da propriedade mercantil da terra no Brasil ou da propriedade capitalista da terra, né? Uma propriedade baseada no capital, porque é a partir da compra, e no título, que é a base hoje da nossa propriedade. A partir daí nós temos, vamos dizer assim, o cenário para o conflito. Agora, o conflito se desenvolve de forma mais violenta, vamos dizer, na história brasileira a partir de 1930, né? Lá em 1850... Professor, como foi feito a forma como foi feito, né, essa demarcação de terras lá em 1850, com a primeira lei de terras do Brasil, ela foi justa já naquele momento, ela foi feita de forma correta, porque nós estamos falando ainda de um Brasil imperial, né? Isso. Bom, justo e correto, acho que não... Ali já existiram sementes do que foram os conflitos que apareceram dali por diante? Semente por quê, né? Primeiro, a Lei de Terras de 1850, que estabelece... Porque antes da Lei de Terras de 1850, nós tivemos a sesmaria, que durou até 1822,
Então, de 1822 até 1850, nós não tivemos nenhum disciplinamento legal para o acesso à terra. Era basicamente a posse. Em 1850 foi quando também se estabeleceu a lei que proibiu o tráfico negreiro. A partir da proibição do tráfico negreiro, né, ficou claro que a escravidão estava no seu fim, que ela não tinha mais sustentação no Brasil naquele momento, apesar de ter só se encerrado em 1888. Mas, enfim, a associação entre o fim da escravidão e a lei de terras já dá uma conotação, né? Um pouco desse conflito, né? Porque você tinha a posse como uma forma de acesso. A partir do momento que você estabelece o fim da escravidão, você estabelece também a compra como uma forma de acesso. Veja, você já estabeleceu uma relação em que o acesso à terra ficava restrito a quem tivesse uma posse para exercê-la. E aqueles que trabalhavam a terra, que eram os escravos, acabavam ficando apartados dela. Então aí eu acho que a gente já vê como que vai se desenhando o conflito e como se vai se desenhando a posse da terra determinada pelo capital em detrimento daqueles que trabalham a terra, no caso, naquele momento, seriam os escravos. Sim. O senhor disse que a partir de 1930, então, esses conflitos eles se tornaram mais constantes, presentes no Brasil. Qual era o contexto social-político da época que contribuiu para que a questão do uso e das relações fundiárias se tornassem conflitos aqui no Brasil? Olha, 1930, acho que para o ouvinte ficar, né, para a gente poder pontuar isso, né, 1930 é o que se chama no Brasil da Revolução Industrial, né? Foi quando pela primeira vez nós tivemos aí o governo atuando de forma decisiva para reverter uma relação na economia que saísse da vocação agrícola para o estabelecimento de uma economia baseada na indústria. Essa formação de uma economia baseada na indústria acaba dando à terra um valor mercantil maior, porque a partir daí a terra começa a ser um elemento essencial na produção de alimentos, na produção de matéria-prima para a indústria e passa a ter um interesse mercantil maior do que tinha antes. Como você citou, né? Antes a terra poderia ser vista mais como um patrimônio. Aquilo, né? Você estabeleceu o poder a partir da terra e da posse da terra. A partir de 1930, o poder passa a ser determinado pelo capital, pelo poder econômico, né? De explorar a terra. A partir que a terra atinge um valor mercantil maior e começa uma exploração mercantil, ela tem um valor, vamos dizer assim, aí os conflitos pela sua posse passam a mudar de configuração. Porque antes de 30, o conflito era entre aqueles que tinham terra e usavam a terra para explorar uma mão de obra. Como a gente ficou conhecido aí na história como as oligarquias rurais, os coronéis, né? Então a questão era, ele mantinha na sua terra trabalhadores submetidos a sistemas de trabalho, vamos dizer assim, como meieiro, parceiro de exploração, mas o trabalhador tinha um acesso à terra, só que a forma de acesso era a partir da exploração. A partir de 30, começa o que se chama de uma expropriação, ou seja, já não interessa mais ter um trabalhador dentro da terra, mas sim esse trabalhador volante, né? Que é aquele trabalhador que vai trabalhar na terra, mas não mora na terra. Esse processo de uma expulsão desse trabalhador que antes estava dentro da terra para fora dela, e quando a terra adquire um valor mercantil, são o cenário do conflito mais violento que a gente vivencia no caráter muito próximo do que é hoje. Nesse momento aí também começa um outro problema que que são os problemas urbanos também, não sei se só devido a isso, mas também a essa chegada desse trabalhador que era rural, expulso, né, do campo, vem para a cidade e sem conhecimento, sem mão de obra qualificada, e começa aí os inchaços das cidades, é isso? Isso, segundo muitos estudiosos que trabalham com a questão agrária, dizem assim, antes de 30 nós tínhamos uma situação de exploração, que era essa relação, né, do trabalhador sendo explorado nas relações de trabalho. Agora, a partir de 30, nós temos a expropriação. O que é a expropriação? Esse trabalhador, que antes era um agregado da fazenda,
Agora ele não é mais necessário, ele é expulso, né, e vem para a cidade. Vem para a cidade. Quando ele vem para a cidade, que trabalhador é esse? Nós estamos falando em 30, né, 1930. Não tinha um sistema educacional consolidado, não tinha as leis, né, de proteção social. Então era uma população, uma massa populacional que chegava na cidade sem nenhuma condição, né, educacional, de formação, e provoca, a partir de 30 também, é que nós vamos vivenciar os inchaços das cidades. São Paulo, até 1930, era uma cidade de 30 mil habitantes. A partir de 30, ela tem uma explosão, vamos dizer assim, que levou a ser essas megalópolis que a gente tem hoje, São Paulo, Rio, né, que eram, na verdade, uma média cidade nesse momento, mas que incha bastante nesse processo de expropriação que ocorre no campo. E isso aí nós temos, por exemplo, isso é São Paulo, Rio de Janeiro, basicamente, as cidades do litoral sudeste aí que começam a vivenciar essa situação. Isso, porque essa ocupação brasileira também tem essa conotação, ela ocorre muito no litoral e avança para o sertão, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente pode ver isso, Goiânia, né? A fundação de Goiânia é mais ou menos desse período e está conectada com esse processo de expansão paulista, né? Que a partir da expansão de São Paulo também se tem a expansão para esse interior, adentrando as fronteiras. É aí que o governo, por exemplo, vai formar uma política de ocupação do centro-oeste, né? Em Goiás, isso deu origem à cidade de Séries, né, como uma colônia agrícola naquele momento. As Cangues, né, Colônia Agrícola Nacional, né? Falo isso porque conheço a região da minha família, conheço bem a história ali da região de Séries, né? Olha só, vamos a um pequeno intervalo e a gente já retorna para esse bom bate-papo aqui do Conexão Ambiental de hoje. Conexão Ambiental. Voltamos com o nosso Conexão Ambiental de hoje. Hoje nós conversamos com o Dr. Cláudio Lopes Maia, ele que é mestre e doutor em História e pós-doutor em Direito, professor da Universidade Federal de Goiás, conosco aqui, conversando sobre o Estatuto da Terra, né? Onde estão as origens, onde estão os problemas que hoje, né, quando a gente vê aí pelos noticiários a questão pela luta da terra, os conflitos, né? Onde estão as origens disso? Onde estão as causas econômicas, sociais e políticas que deram origem a esses conflitos de terra pelo Brasil? Professor Cláudio, ali meados da década de 1960, o Brasil vivia também aí grandes conflitos pela terra. A questão agrária, inclusive, foi ponto aí de chave dos embates políticos, aos quais, ao final, culminou aí com o golpe de 64. Na sequência, aí, o governo militar apresenta uma lei que, segundo alguns, pelo menos nas referências que a gente teve para produzir, né, o nosso tema de hoje, era muito avançada para a sua época. O que foi o Estatuto da Terra e, realmente, ele foi um documento muito avançado para a época? Como diz aí alguns? O Estatuto da Terra é um instrumento extremamente polêmico, né? Vamos dizer assim, né? Em termos de análise, né? Uhum. E por que isso, né? Porque o Estatuto da Terra, ele trouxe para dentro do Estado o conflito agrário. Vamos dizer assim, a partir do Estatuto se disciplinou toda a relação entre o homem do campo, o proprietário, o trabalhador e as condições da terra. Então, tudo que se refere à terra e essa relação foi disciplinada dentro do Estatuto. E o Estatuto estabeleceu uma visão de propriedade que acabou sendo a base da propriedade hoje no Brasil e que foi constitucionalizada em 1988, quando entrou para a Constituição, que é a função social da propriedade. O que dizia a função social da propriedade? Que a terra deveria cumprir ela devia promover o bem-estar, né? A propriedade da terra deveria promover o bem-estar, a boa relação entre o proprietário e os trabalhadores, devia ter uma produção, a terra devia ser produtiva, então vedava aquela condição da terra como patrimônio, simplesmente, né? Eu vou ter e não vou deixar ninguém usar. Então você tinha que ter, para ser proprietário de terra, tinha que estabelecer um uso a ela e também estabeleceu o respeito ao meio ambiente e a preservação do meio ambiente. Então, essa
função social, que acabou sendo um elemento central da propriedade da terra até hoje no Brasil, e que é a fonte da reforma agrária a qual ela vai sendo feita, ela apareceu pela primeira vez dentro do Estatuto da Terra. E olha que coisa, né, a polêmica de tudo, né? Dentro de uma ditadura militar. Bastante contraditório, né? Foi aprovado em 30 de novembro de 1964, e então a ditadura já inicia, né, em março, abril. Para muitos, né? Então, nesse contexto, então, do regime militar, e toda a sua montagem já estava estruturada. Aí a grande pergunta que fica é, né, por que, né, os militares estabeleceram esse instrumento moderno e até avançado, se a característica militar e a característica, né, de repressão talvez pudesse indicar uma outra questão? Eu tenho uma tese para isso, né? E qual é ela, doutor? A minha tese é o seguinte: em 1964, nós temos que ter em mente que havia um debate muito forte no Brasil por que o Brasil não se desenvolvia, né? E muito vinha dessa ideia de que havia um polo atrasado da população, dos proprietários de terra, né, da oligarquia rural, que impedia o desenvolvimento. Porque não produzia. Veja, Goiânia, em 64, tinha carestia de alimento. Faltava comida, né? Você ia num açougue comprar carne, não tinha carne para comer. Então, isso levou o governo, por exemplo, a fundar as colônias agrícolas para tentar produzir, né? Então, quando você vai no Estatuto da... Quando você vê a lei, por exemplo, quando os militares enviaram a lei para o Congresso, eles fizeram esse debate, dizendo assim, olha, nós temos que combater a propriedade absenteísta. O que é absenteísta? Aquele proprietário que tem terra e não usa. Porque como a terra é um bem limitado, ela não tem, né, não tem terra para todas as pessoas que desejam. Se alguém estabelece um monopólio e não produz, isso prejudica, vamos dizer assim, porque ou você vai ter que avançar sobre a mata, sobre terras não utilizadas, ou, né, você vai começar a usar terras que não têm uma produtividade o bastante para sustentar essa produção, né? Então, o que o governo militar acha que a função social aponta? A função social aponta assim, olha, quem quiser ter terra vai ter que cumprir, vamos dizer assim, uma função em relação à sociedade. Que função é essa? Produzir. Né? Garantir o bem-estar, porque nós estamos num período também de grandes conflitos, né? Conflitos violentos naquele período, e havia um desejo também de minimizar, levar uma paz para o campo, e de outro lado vai ter que proteger minimamente o meio ambiente, porque também, né, você não queria estabelecer a partir dali um uso depreciativo do patrimônio terra. Então, nós temos que relacionar a lei com o contexto do período. E o contexto era o quê? Que havia muitos proprietários de terra que mantinham a terra como patrimônio, mas não desejavam utilizá-la, usando esse mecanismo do patrimônio para impor um preço da terra, às vezes elevado, que prejudicava o avanço do capital. Então, nós podemos dizer assim, a função social ela cumpre um papel social, mas cumpre um papel em relação ao capital. Né? Qual é o papel em relação ao capital? Obrigar que se dê uso àquela terra, que se produza alguma coisa, e claro, quando eu obrigo isso, quem é que tem condição de fazer uma produção? Aquele que tem um capital disponível para isso. Né? Professor, dois elementos se destacam logo no primeiro artigo aí do Estatuto da Terra, logo lá naquela época, que é a questão da reforma agrária e a promoção de políticas agrícolas, né? Que reforma agrária foi feita à época e que política agrícola foi implementada? Só para você ter uma ideia, como se faz reforma agrária hoje? Porque é um tema, né, que é um tema polêmico e de uma carga ideológica muito grande. Né? Alguns associam reforma agrária com socialismo, alguma coisa assim. Mas não tem esse fim. Você veja, mesmo porque todos os países, praticamente todos os países fazem isso sem ter essa conotação, né, de que isso significa tirar a terra de quem é proprietário, dá para quem não tem. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, por quê? Porque qual é o instrumento da reforma agrária hoje no Brasil? Nós temos dois instrumentos básicos da reforma agrária. Um é o cumprimento da função social, que é aquele que não cumpre, né, a função produtiva,
ambiental, do bem, né, do bem comum, ele está passível da desapropriação, mas a desapropriação é feita com indenização. E olha que o INCRA, né, é um bom pagador pelo preço de terra. Em determinadas regiões, ele paga muito melhor do que o mercado nas desapropriações. Mas vejam, a desapropriação que leva à reforma agrária, ela foi criada por quem? Não foi por um governo socialista, não foi por um governo de esquerda, não foi Getúlio, não foi Lula, não foi Dilma, foram os militares. Foram em plena ditadura militar, Castelo Branco criou o mecanismo da reforma agrária. Então, a partir daí, de 64, durante o Estatuto da Terra, nós temos o primeiro instrumento legal constituído da reforma agrária, que é a desapropriação por função social. Junto a isso, como eu disse no início, né, a lei, ela englobou tudo que se falava de campo. Muitos queriam dar o nome dele, por exemplo, de Código Rural, mas aí ficou o Estatuto, né? Mas muitos queriam, porque era um código completo sobre o campo. E lá se disciplinou também o financiamento, o seguro agrícola. A partir daí, o Estado, a partir de 64, passa a ter uma atuação decisiva na questão agrária. Traz a questão agrária. Antes, a questão agrária era uma questão entre o proprietário e aqueles que disputavam e os bancos, vamos dizer assim, financiando. Aí não, a partir de 64, a questão agrária vem para dentro do Estado. Por isso que todo o conflito agrário e toda a discussão agrária que a gente acompanha, ela sempre rebate no Estado. Porque ou é o Estado que faz a reforma agrária, ou é o Estado que cria umas polícias agrícolas. E se você perguntar, e quando começou isso, o Estado com esse protagonismo? Exatamente. Aí eu te digo, começou e se estruturou no Estatuto da Terra. No Estatuto da Terra. Professor, por que é tão importante fazer uma reforma agrária? Então, nós podemos dar duas respostas para isso, né? Uma resposta que é a do Estatuto, né? Sim. Vamos dizer assim, que é a primeira resposta, né? A importância da reforma agrária, por exemplo, diante do Estatuto e depois da constitucionalização do processo, né, na Constituição de 88, ela está relacionada com o quê? A questão é dar um uso racional à terra. Porque se eu desaproprio quem mantém uma propriedade em descumprimento da lei, então eu estou querendo disciplinar um uso racional da terra, por quê? Sabendo que a terra é um bem limitado. Se eu quero uma cadeira, a indústria tem condição de fazer uma cadeira para cada cidadão. Não precisa desapropriar a cadeira de ninguém para que alguém tenha cadeira. Mas se eu quero dar um uso à terra, vamos dizer, a terra é um bem limitado. Não tem como fabricar uma terra para quem quer terra. E não tem como fabricar uma... Então, veja, quando você impõe uma função social, você obriga o indivíduo que tem terra a se capacitar para ter terra. O que é se capacitar? Ter investimento, fazer um uso racional dela. Porque a gente viu, por exemplo, uma barragem que está dentro de uma empresa, como foi o caso de Mariana. Que seria bom dizer assim, não, isso é problema da empresa. Um desastre, um descuido lá, mudou a vida de toda uma população em grandes regiões e pode ter causado um problema que a gente está pensando qual é esse problema, né? Ambiental. Que pelas próximas décadas vamos estar... Então, veja, então a terra não é um bem que a pessoa pode fazer o que quiser, tal, porque uma pessoa pode construir uma barragem dentro da sua fazenda e prejudicar milhares de pessoas, né? Pode destruir a vida em muitos lugares. Então... Deixa eu só fazer um paralelo aqui. Dias desses para trás descobriram, né? Não sei. Uma fazenda que fez um desvio do rio Araguaia para dentro da fazenda, 8 quilômetros de canal dentro de uma fazenda. Ele estava tirando água para irrigar a sua propriedade. Irrigar a propriedade, produzir alimento. Ninguém é contra a irrigação, ninguém é contra a produção de alimento. Só que a forma como foi feita, ele ocupou, né? Ele se utilizou de um bem que é comum, que é o rio, para beneficiar apenas a sua propriedade. É mais ou menos isso, professor? Isso, e o que pode, por exemplo, prejudicar milhares de pessoas que dependem do rio, cidades que são abastecidas pelo rio, e pode destruir toda uma fauna, uma flora que está em volta e que depende da sobrevivência desse rio. Então, o que a desapropriação para a reforma agrária faz? Ela obriga esse uso racional.
Vamos dizer, ela visa isso. Esse é o primeiro aspecto. Para você ter uma ideia, você perguntar assim, onde é que se faz reforma agrária em Goiás, por exemplo? Em Goiás. Se você pegar, 80% dos assentamentos estão no norte do estado e no oeste. Justamente a região de onde? A região onde tem mais gado e um uso, né, vamos dizer assim, extensivo da propriedade. E por que a reforma agrária acontece nessas regiões? Porque em muitos desses lugares não se cumpre a função social, que é dar um uso mais racionalizado a essa terra. Então, esse é o primeiro aspecto da reforma agrária. O segundo aspecto é um aspecto social, que as milhares de pessoas que recebem terras, muitas delas não teriam condição de ter um trabalho ou uma vida digna se não fosse numa área rural. Muitos, né, não têm formação, viveram condições de expropriação e de perda, né, do próprio patrimônio terra durante a vida, a família, e encontram na reforma agrária talvez uma saída, né, para uma conjuntura social melhor do que a que vivenciava antes. Nós temos um projeto, por exemplo, de educação no campo, né, dentro do Pronera, que é um projeto financiado pelo INCRA, em que a gente tem uma escola, mais de 900 alunos na educação de jovens e adultos no primeiro segmento de ensino fundamental, e o que a gente está vivenciando no campo? Milhares de pessoas que são da reforma agrária e que são analfabetas. Quer dizer, pensa, o que um analfabeto desse teria condição numa disputa de um emprego na cidade? Nenhuma, né? Isso. E o que a reforma agrária pode construir a partir, sabendo que essas pessoas, às vezes, ele tem esse analfabetismo, mas ele é um conhecedor do campo, porque sempre viveu no campo, planta, e pode conhecer até mais que uma pessoa com instrução. Então, a reforma agrária também, eu acho que ela cumpre esses dois papéis. Ela tem o papel de dar um uso racional ao bem terra e tem o papel de cumprir uma função social, uma função em relação às pessoas, extremamente importante, porque essas pessoas que hoje estão atingidas pela reforma agrária, né, que ganham, vamos dizer assim, que têm acesso à terra, são aquelas que estão mais vulneráveis na cidade em relação às relações sociais. Muito bem, olha só, nós estamos conversando aqui com o professor Cláudio Lopes Maia, da Universidade Federal de Goiás. O tema aqui é o Estatuto da Terra, neste documento que lá na década de 60 tentou dar tentou disciplinar a questão do uso e das relações com a terra e diminuir os conflitos, né? Não sei se diminuiu. Diminuiu, professor, os conflitos? Eu não vou dizer que diminuiu, mas podemos dizer que disciplinou. Disciplinou. Né? Porque a partir do estatuto, como nós já temos falado aqui, né? Ele traz o debate para dentro do Estado. Então, veja, até os grupos de força que atuam, né? Seja para viabilizar a reforma agrária, seja para impedi-la, vamos dizer assim, ou que são contra, onde eles atuam? No Estado, né? Sempre, ora, né, através do Ministério da Agricultura, ora do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Sempre tentando, né, ali... Mediando, mas onde está o conflito? Dentro do Estado. Dentro do Estado. Dentro da relação com o Estado. Antes, vamos dizer, o conflito ocorria, mas não tinha essa disciplinação. Hoje, um juiz, né, um advogado que atua na área, ele tem, né, a partir do estatuto, traz esse tema para dentro do Estado. É uma pena que ainda a gente vê, né, situações como jagunços, a violência, né, o uso de uma violência privada em relação, sendo que a gente tem todos os mecanismos jurídicos para tentar resolver os conflitos agrários por dentro do Estado. Não temos a necessidade desse conflito pessoal. Quando ocorre o conflito pessoal, esse conflito que envolve jagunço, morte, pode saber, é porque as partes envolvidas talvez não tenham condição de recorrer à lei para garantir o que entendem ser de seu direito. E como não tem condição de garantir a lei, ele recorre a esse recurso da violência privada. Porque se ele tem os títulos, né, se ele tem os títulos corretos, se ele tem toda uma propriedade definida, se ele tem, né, o seu direito está previsto na lei, não tem a necessidade de utilizar uma violência privada para garantir isso. A falha aí, então, foi do Estado. É do Estado nesses casos? No caso do Estado, em termos da fiscalização, né? Porque é um outro tema que talvez a gente pode, que surgiu depois, a coisa da indefinição, né? A indefinição da propriedade no Brasil. Só para você ter uma ideia, né? Quando surgiu o cartório de registro, por exemplo? Em 1916. Veja, em 1916 surgiu o cartório de registro. E antes disso?
Antes disso, onde é que eram registradas isso? Você não tinha um sistema de registro. Né? E depois que aparece... Lá em 1850, na primeira lei de terras do Brasil, quem é que registrava? Onde é que estavam esses registros? Onde foram feitos esses registros, professor? Então, não Rapidamente, tinha... antes da gente ir para o intervalo. Isso, não tinha um sistema definido. Só para você ter uma ideia, a lei de terras ele estabeleceu um registro estatístico, né? Que foi o registro paroquial. Então, sabe onde a pessoa registrava a terra? Na igreja. Na igreja. Com o padre. Se tivesse uma boa relação com o padre, tudo bem. Isso. E o registro paroquial ainda dizia assim, né? Que o padre devia evitar registrar se fosse aquilo fruto de uma fraude. Se ele soubesse, né? Que fosse fruto de uma fraude. Mas se a pessoa insistisse em registrar, mesmo o padre sabendo que era fruto de uma fraude, ele era obrigado a registrar. Se a igreja estivesse precisando de uma reforma ali... Isso, aí já trocava um telhado e troca de registro. Né? Nós estamos conversando aqui com o professor Cláudio, da Universidade Federal de Goiás, sobre o Estatuto da Terra. Vamos ao intervalo? Já voltamos. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental no ar aqui pela sua Rádio Brasil Central para todo o Brasil e também pela RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia. Hoje conversamos aqui com o Dr. Cláudio Lopes, mestre e doutor em História, pós-doutor em Direito da Universidade Federal de Goiás. Conversamos aqui sobre o Estatuto da Terra, sobre as relações de uso e conflito de terras, a questão agrária aqui no Brasil. Professor Cláudio, que países fizeram aí reforma agrária e foram mais justa ou tiveram melhores resultados que o Brasil? Que exemplos nós temos? E que a gente poderia seguir, vamos dizer assim. Olha, podemos dizer que a maioria dos países de primeiro mundo fizeram uma reforma agrária em algum momento da sua história, né? O Japão, a França... e países da América Latina, alguns deles, né? O México teve um período que teve uma reforma agrária efetiva, né? E eu acho assim, a questão agrária nos remete a uma questão assim, né? Eu acho que o que esses países dizem para nós é assim, é preciso estabelecer um uso racional da terra. Até porque, dentro daquilo que o senhor falou, tem limite, a terra tem limite. Isso, saber que a terra é um bem limitado, é um bem, vamos dizer, que tem uma, né, delicado, né, é um bem delicado, que qualquer uso extremado, exagerado ou sem o respeito a determinadas condições tem a capacidade de destruir o futuro de um país, o futuro de toda uma nação, o futuro de várias pessoas. Então, a partir daí, o indivíduo que se predispõe a ter uma terra, ele tem que ter uma responsabilidade. Eu acho que é isso que esses países dizem, é isso. E uma propriedade média, né? Uma sociedade baseada numa média propriedade talvez seja melhor do que uma sociedade latifundiária. Os países que têm latifúndios não são países de primeiro mundo, geralmente. Você vai na França, você não tem um latifúndio na França. Os Estados Unidos, né, que muitos, o exemplo do capitalismo, né, vamos dizer, você não tem uma média de grandes propriedades nos Estados Unidos. Você tem grandes propriedades americanas, vamos dizer assim. Mas também há um controle do uso da terra, um controle racional desse processo. Não existe uma coisa que é muito... o livre uso, eu vou fazer o que eu quero. Porque tem uma consequência social, tem uma consequência econômica. Então, vamos dizer assim, a reforma agrária, ela é necessária. A gente precisava desideologizar o tema, tratar o tema no seu devido lugar, né, que é o uso, o estabelecimento de uma normativa em relação à terra, e ela é necessária porque todos os grandes países a concluíram, a fizeram, sempre visando essa melhor, né, uso, melhor distribuição das suas terras pelas suas condições, porque a terra é um bem diferente. Não é como um carro, entendeu? Um carro você tem o seu, a indústria tem condição de fazer um carro para cada pessoa. Mas não existe um pedaço de terra para cada pessoa. Existe, na verdade, um bem limitado que precisa o Estado, de alguma forma,
ter um controle sobre ele. Até porque, professor, esses países que tiveram bons resultados em suas reformas agrárias, são países que hoje têm o setor agrícola mais desenvolvido, gerando mais divisas, gerando emprego, dando acesso à terra, é isso? E o que é melhor, né? Você ter uma produção agrícola de alto valor agregado, né? Se você faz uma produção de leite extensiva, tem uma produção de um queijo especial com alto valor de mercado e que numa pequena propriedade eu possa desenvolver essa produção. É claro que eu tenho que ter ali o grande proprietário. Tudo bem, ele tem que existir em algum lugar, mas o Brasil precisa criar condições para que o pequeno proprietário também sobreviva, o médio proprietário sobreviva, para que a gente tenha essa produção, né? Essa produção, vamos dizer assim, distribuída entre esses diversos aspectos. Existem coisas que um grande proprietário não vai produzir. Existem questões, determinados produtos com determinado valor agregado que um pequeno proprietário tem interesse em produzir e a sociedade precisa. Então, o problema do nosso sistema agrário é que ele tem toda a sua estrutura, toda a sua disciplinamento, toda a sua política de governo voltada para a grande propriedade. E nós precisamos ter um equilíbrio entre isso. E olha só, professor, é interessante, no momento que o senhor falava, eu me lembrava aqui, por exemplo, vou citar aqui França, Alemanha, Itália, só para ficar nesses países, onde a gente tem, por exemplo, milhares de marcas de queijo, de vinho, de produtos, queijo, vou citar o queijo, vou citar o vinho, vou citar os derivados, né, do leite, cervejas. São países que têm, por exemplo, 6.000 marcas de cerveja, tem 3.000 tipos diferentes de queijo, de vinho, e que são de pequenas propriedades. Isso. Aonde o senhor falou aí, essa questão de agregar valor, agregar conhecimento e tecnologia. É preciso levar muito, ainda mais. A gente acha que o campo ele tem um alto índice de tecnologia. A gente tem imensas e grandes propriedades, mas na média e principalmente na pequena propriedade, o índice de tecnologia é pequeno, muito pequeno. E por que irrisório. É pequeno? Porque nós não temos um sistema de proteção à pequena e média propriedade no Brasil. Quem é pequeno e médio proprietário do Brasil sabe que ele não tem essa proteção. Não tem o interesse das instituições financeiras em financiar um pequeno proprietário. O que interessa a gestão financeira? Ter um grande proprietário de financiar imensas máquinas. De 1.000 hectares ou ter lá 100 proprietários de 10 hectares visitando a agência. Então, há esse desequilíbrio no Brasil. E o que a gente sabe é que essa pequena e média propriedade precisa de políticas públicas efetivas para que ela e constantes, né? Para que ela possa sobreviver às suas condições, para que ela tenha condição de produzir um produto com maior valor agregado. E a gente não tem uma pauta de exportação agrícola que está presa em 3 produtos, que dominam 80% da nossa pauta. E aí, na hora que surge uma crise num produto desse... Eu ia falar isso agora. Uma crise na soja, uma crise no mercado de carne, toda uma economia paga por isso. Qual é o produto que mais exportado no mundo agrícola? Você sabe? Soja. O óleo de palma. Óleo de palma. A soja é, talvez, se eu não me engano, é o 5º produto em exportação. É mesmo, professor. Então, outro produto também, bastante, os derivados do leite, né? Mas, então, ora, produtos que teriam condição, talvez, de ser produzidos numa pequena e média propriedade, com alto valor agregado, porque são produtos utilizados na indústria farmacêutica, na indústria, né, cosmética. Mas nós ficamos numa pauta de exportação com 3 produtos altamente suscetíveis a crises econômicas, porque são produzidos em larga escala em vários países, e os consumidores desse produto também são poucos consumidores, praticamente a Europa e a China. Então, quer dizer, você tem uma economia que fica toda suscetível a uma pequena margem de produtos, enquanto nós podíamos ter uma economia com o tamanho de terras que a gente tem, extremamente diversificada no campo. E com maior proteção a esses momentos de oscilação do mercado lá fora, que interfere aqui dentro, ou quando a coisa não é bem feita aqui dentro, mas assim, se você tem essa diversidade que o senhor está falando, há uma proteção maior da economia de forma geral, né? Veja, só para você ter mais um dado, né?
Sabe quanto significa o mercado agrícola no mundo, em termos do comércio mundial? Quanto que? 7% do mercado. 7% só. Então, quer dizer, nós ficamos aqui numa briga, né, sem fim, pessoas morrendo para ocupar um mercado que é restrito. Então, quer dizer, por que não diversificar essa produção? Por que não, né, ter uma agricultura altamente voltada para a produção de alimentos, para que a gente não tenha a crise do feijão, não tenha a crise da... o que mais pressiona a inflação são os alimentos. Então, mas você tem um pequeno proprietário que fica lá escravo do leite, né, produzindo leite numa dificuldade imensa, sujeito a um mercado extremamente restrito, dominado por poucos laticínios. E aí nós vamos reproduzindo, né, essa pobreza, vamos reproduzindo essas condições, esses sobressaltos, né? O Brasil não consegue ter uma política efetiva de desenvolvimento econômico, mas a gente passa, né? A gente vive de poucas felicidades e muitas tristezas. E poucas felicidades que às vezes não, na maioria das vezes, ou quase sempre, tem pouca duração, né, professor? Isso. Eu ia perguntar aqui que erros, né, que o país continua cometendo nos seus sucessivos governos quando se propõe a fazer uma reforma agrária, e tem toda a ver essa questão econômica, mas acho que o senhor já respondeu aí que é justamente isso, né, pautar por essa diversidade, né, a falta de se pautar por essa diversidade está... O que nós precisamos em relação a essa questão da terra e do campo é encontrar esse ponto de equilíbrio entre a pequena, a média e a grande propriedade. Saber que há espaço para todos e que o governo deve desenvolver política para todas essas condições. E na questão da reforma agrária, seria uma política efetiva. Porque como é que a política de reforma agrária é conduzida? Ela é conduzida de acordo com a pressão dos grupos políticos, seja favoráveis, sejam contra. Não tem uma política de Estado da reforma agrária. Não tem uma política que vai sendo conduzida pelo Estado, independente do humor político do país. Ele depende da pressão, e aí gera o conflito. Porque o governo não faz a reforma agrária que está prevista na lei, um grupo pressiona para que ela aconteça, outro grupo pressiona para que ela não aconteça, e aí vai se estabelecendo o conflito, porque o Estado é omisso na condução de uma política que está na Constituição. Ele é omisso? Nós não estamos falando... Desculpa, sim. Só para encerrar isso. Nós não estamos falando de uma política que foi traçada por pessoas, por movimentos sociais. Nós estamos falando de uma política que está lá no artigo 186, 187 da Constituição, definido. É só o Estado pegar a Constituição e cumpri-la. Assim teremos a reforma agrária. Mas o Estado não cumpre, porque não cobra a função social de forma efetiva. Os movimentos sociais pressionam para que ele cumpram, outros setores pressionam para que não seja dada efetividade. E aí nós caímos, a sociedade toda, nesse sobressalto, nesses conflitos, nessa violência que nos atinge a cada dia e jogando uma sociedade uns contra os outros, sendo que uma política efetiva de um Estado que não fosse omisso resolveria essa questão. Eu queria falar aqui sobre Existe uma incompetência, professor, por parte do Estado quando a gente vê toda essa ineficiência em lidar com pequenos, quem dirá, com grandes problemas nacionais, e aí eu vou colocar essa questão da terra? Olha, eu não vou dizer incompetência, porque o Estado tem os instrumentos, tem os técnicos para fazer, tem os órgãos que, quer queira, quer não, tem sua eficiência. O que falta é uma vontade política. Quer dizer, a omissão é parte da política. Ela não é... A gente nunca deve imaginar assim, o Estado, eu acredito sempre assim, o Estado tem todos os instrumentos e toda a competência. Nós já temos todos os instrumentos legais constituídos, temos órgãos constituídos. Se uma política não avança, ou se ela não avança, é por uma omissão deliberada da conjuntura política. E nessa omissão, na maioria das vezes, pelo menos a informação que nos chega, né, é que, por exemplo, diante dessa omissão, quase sempre quem está defendendo, quem tem as rédeas do poder econômico, sai ganhando nesses conflitos. Sai ganhando, né? Sai ganhando também porque nós estamos vivenciando um processo de criminalização das ações sociais, né, que a gente tem vivenciado na questão da luta pela terra, na questão das chamadas das ocupações das escolas. Que a gente está vivendo hoje, exatamente.
E a sociedade precisa entender que há pessoas que pensam diferente, tem que ser o espaço. Os nossos instrumentos legais garantem as pessoas se manifestarem, garantem elas lutar por direito. Veja, quando um movimento social de luta pela terra, você acompanha a luta, por exemplo, uma ocupação de terra, geralmente essas ocupações ocorrem aonde? Ocorrem naquelas propriedades que não cumprem a função social. Numa tentativa dos movimentos de fazer com que aquela política ande, de fazer com que aquela política se estabeleça. Agora, veja, se nós tivéssemos um Estado que soubesse ouvir, um Estado que não fosse omisso, um Estado que encaminhasse as questões, nós não teríamos essa necessidade de movimentos. Os movimentos sociais, por exemplo, não teriam audiência. Para quem eles iriam dizer se as coisas estivessem sendo conduzidas da forma como está disciplinada legalmente? Então, eu vejo nesse sentido, né? Nós, historicamente, transformamos sempre na história do Brasil a questão da terra numa questão de alto grau de conflitos. E esse alto grau de conflitos não colabora num bom desenvolvimento do campo, não colabora até mesmo para o grande proprietário. Eu imagino que uma pessoa não quer ter o seu negócio ameaçado por esses conflitos, por essas condições. E como é que nós vamos resolver isso? Não é prendendo, não é proibindo o movimento de existir, é dando efetividade àquilo que leva o conflito. E a efetividade é o quê? Ter uma política de reforma agrária que se conduza pela lei. Porque os instrumentos legais estão lá, estão definidos e podem ser utilizados. Uhum. Professor, estamos quase encerrando nosso programa. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação rápida aí sobre essa questão, por exemplo, diante desses conflitos, como é que fica a questão ambiental, né? Dado, por exemplo, a ausência de políticas em disciplinar, né, o uso e as relações em relação à terra, como é que o meio ambiente veio sendo encarado desde aí a década, eu vou citar a década de 60, que as coisas começaram a ficar muito mais claras em relação à depredação, né, do meio ambiente. Como é que fica essa a questão ambiental nesse meio? Só para você ver uma contradição, né, nessa questão, voltando ao Estatuto, né, para responder essa questão ambiental. O Estatuto ele estabeleceu o mecanismo da reforma agrária, mas ele estabeleceu também zonas prioritárias da reforma agrária. E qual era a imagem que se tinha? A imagem que se tinha assim, não, o problema do conflito agrário é que nós temos, né, uma alta concentração das pessoas no sul, sudeste do país e uma baixa concentração no norte e nordeste. Então, o que nós precisamos fazer? Uma reforma agrária mas não uma reforma agrária, é uma política de colonização da Amazônia. Então, o que nós vamos ver a partir de 64? Uma transferência de grandes empreendimentos agrícolas para a região da Amazônia. Com a questão assim, não, é uma terra sem gente. Mas aí quando chega na Amazônia, o que você encontrou? Uma massa de poceiros, indígenas, que ocupavam a terra e mais conflitos aparecem. Então, essa concepção, né, de que eu vou empurrando, como eu não resolvo os conflitos agrários, né, vamos dizer assim, nas regiões onde eles ocorrem, que é nas regiões aqui mais centrais do país, eu vou empurrando esse conflito agrário para a fronteira. E o que isso vai levando? A ocupação da Amazônia pelo gado, a ocupação da Amazônia pela soja, e nós sabemos o que isso produz de forma ambiental nesse contexto. Sim. Então, veja, a ausência de uma reforma agrária efetiva nas regiões em que você tem maior produção, que estão aptas, né, a ser produzidas, porque já está desmatado mesmo, já está... Exato. Ela vai, como você não estabelece uma política, não combate o latifúndio, você vai transferindo para as zonas de mata, vai transferindo para a Amazônia. E isso vai provocando essa destruição ambiental que nós estamos vencendo. Então, veja, para finalizar assim, né, em 64 nós temos já essa preocupação, porque o Código, a função social já dizia, né, que a questão ambiental tinha que ser respeitada, mas temos essa contradição, que continua até hoje, né, de você ter uma fronteira constantemente aberta, em que você vai deixando de resolver os conflitos onde eles ocorrem, empurrando para outras regiões. Mas quando eu empurro para lá, o que nós temos? Nós temos uma mata preservada que vai sendo destruída para dar lugar, às vezes, a uma produção do gado em pastagens mal tecnicamente estruturadas, sendo que eu tenho aqui na região norte, centro-oeste, na região sul, centro-oeste, milhares de terras mal utilizadas, com ausência de técnica, que eu não precisava pressionar essa questão ambiental nesse sentido. Então, veja,
a reforma agrária, inclusive, responde a essa questão ambiental e seria um bom instrumento para garantir que as regiões hoje ocupadas, que estão em baixo uso e tal, pudesse resolver esse problema sem eu precisar pressionar as nossas florestas por mais agricultura. Olha só, muito bem, chegamos ao final do nosso Conexão Ambiental de hoje. Queremos agradecer demais aqui a presença do Dr. Cláudio Lopes Maia, professor da Universidade Federal de Goiás. Obrigado, professor, Muito obrigado. Pela essa excelente aula. Foi o nosso objetivo aqui hoje esclarecer um pouco mais do nosso ouvinte sobre essa questão agrária no país. Muito obrigado, quero parabenizar pelo programa. Acho importante a gente manter um programa com esse caráter ambiental, porque sabemos, o nosso futuro depende depende desse bom uso, dessa boa relação com a terra, dessa boa relação com o meio ambiente. E a história nos ensinou, não podemos transversar nesse assunto, para ele depende a vida. Então, muito obrigado, estou aí à disposição sempre para colaborar. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio de Vitor Roberto, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, a gerência de rádio de Jair Cardoso. A apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás, com Josiel Menezes, na Rádio Brasil Central, e na RBC FM você fica na companhia de Roberto Cândido, com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.